Então, vamos para a questão 23. A questão 23, ela dá para a gente aqui esse bloco diagrama, né? Que é aqui do livro do Fossen. E ele fala, na figura acima, os elementos estruturais assinalados correspondem, respectivamente, a... Aí ele te dá essas alternativas aqui, A, B, C, D, E, para você fazer uma correlação entre os itens que estão nessa alternativa e os itens que estão assinalados aqui nessa figurinha, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos itens, né, que a gente tem. Se você quiser responder essa questão agora, você pausa o vídeo, que eu vou continuar aqui com a resolução dessa questão. Então tá, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê uma figurinha é o que é isso? Então, o que é isso aqui? A gente falou sobre isso na questão 21, né? O que essa figurinha tá mostrando? Ela está mostrando um semigraben, né? Então, olha, esse é um semigraben, ou graben assimétrico, ou um hemigraben, né? Todos esses nomes aí são usados para denominar aí essa estrutura que a gente está vendo. Aí a outra coisa que a gente tem que ver é o que a questão está te falando? Você sabe quais são esses itens aqui, um por um? Então ele fala principalmente que ele tem 4 principais itens aqui dentro. Ele tem que você tem que saber o que é uma falha mestra, o que é uma falha sintética, o que é uma falha antitética e o que é um rollover, né? Então, vamos colocar aqui essas definições. O que é uma falha mestra? A falha mestra é uma falha principal. Então, qual aqui parece ser a falha mestra? Né? Provavelmente é essa aqui, né? Número 1, porque ela é a falha principal aqui. Uma falha sintética. O que é uma falha sintética? Uma falha que mergulha na mesma direção que a falha mestra. Então, qual aqui que é a falha que mergulha na mesma direção que a falha mestra? É essa aqui, né? É a 2. Aí a falha antitética, né? A antitética já parece ser o contrário da sintética. E é mesmo, que ela mergulha em direção oposta à do mergulho da falha mestra. Então, ó, a antitética, essa aqui, a 3. E daí, finalmente, nós temos o rollover. O rollover é essa superfície aqui, gente, de cima desse bloco aqui que está abatido num rift assimétrico. E a gente fala que é o rollover porque ele basicamente demonstra o que você poderia fazer aqui. Você poderia dar um rolamento aqui. É uma falha de arrasto, uma feição de arrasto reverso, seria a tradução, que eu acho que inclusive o livro do Fossen utiliza, tá bom? Então tá, então sabendo aqui quais que são essas definições, que são coisas que você tem que saber, né, antes de ir para a prova, vamos responder então a nossa perguntinha aí. Bom, então a primeira alternativa, vamos fazer aqui por blocos, olha. Então a gente já sabe aqui que a 1 é a falha mestra, né, gente? Não tem como, ela é a falha principal aqui, que está gerando toda essa confusão. Então, só por causa disso, a gente já elimina todas essas alternativas. Então, a gente fica só com a B e com a C. Opa, na hora que eu ter passado. Mas então, vamos ver aqui o que é esse 2 aqui, ó. O que é esse 2? O 2 é essa falha aqui. Essa falha aqui é sintética, a falha mestra. Então, só nisso aí a gente já elimina esse cara aqui. E daí, mais ou menos só alegria, né, gente? Porque aqui, ó, a 3 nos diz o quê? Que isso aqui é uma falha antitética, né? Mergulho em direção oposta. O mergulho em direção oposto ao mergulho da direção da falha mestra. Então, essa aqui tá certa. E, no fim, a gente tem um rollover, que é aqui o arrasto reverso, que acontece aqui em cima.
certo? Então, a nossa alternativa correta é a B.